E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso Mesa Amarela, o nosso podcast aqui da Identidade na PUC. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e eu quero dizer que, para essa conversa que a gente vai ter, eu sou a louca da maquiagem, mas eu não entendo muito de moda, não. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriele, co-host nessa mesa hoje. E nesse bate-papo, eu sou a fã do Glow Up. Fica a dica aí pra galera na Netflix. Tá na minha lista também para assistir. E para conversar com a gente hoje, a gente tem duas convidadas super especiais. Vou começar apresentando a nossa estudante, Juliana. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. A Ju é estudante de design, mas a gente também tem mais uma convidada, né, Adri? Sim, a nossa convidada de hoje, ela tem 27 anos, ela é produtora de conteúdo, digital influencer, também ativista contra o anticapacitismo, mulher com deficiência e recém-formada psicóloga pela UFPR. Tawane, seja muito bem-vinda à nossa mesa. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Ai, que legal. E aí Bora a gente tem uma encrenca, né? Uma encrenca para apresentar para elas. Porque nós somos essas pessoas que já começam jogando vocês no fogo. Ai, meu Deus. A Ju veio até com delineado ali, ó, temático. Né? Nós já estamos no clima do nosso bate-papo hoje, né? Gente, nós temos aqui 4 objetos e a cada episódio nós nos superamos na curadoria desses objetos. Bom, nós temos uma régua com desenhos da Marie. Nós temos uma ampulheta, uma caneta clássica e uma fita adesiva. E a provocação aqui é vocês selecionarem um desses objetos para ajudar, para ser um motivador aí da apresentação de vocês. Estabelecer um link desses objetos com a vida de vocês. Quer começar, Ju? Tá bom. Eu vou escolher a caneta, porque eu adoro escrever e eu acho que quando as coisas são um pouco difíceis assim também, colocar no papel ajuda muito. Eu gosto muito de livros, tudo que tem a ver com escrita, eu sou apaixonada, então eu vou na caneta. Não sei se vocês repararam, né? Eu ia falar, o destaque. O destaque. A quinta pessoa nessa mesa são os brincos da Ju. Maravilhoso. Muito obrigada. E aí, tal? O que você vai escolher? Vamos lá. Olha só, eu acho que eu vou escolher a ampulheta, porque eu tenho uma relação com o tempo muito interessante, assim. Porque quando eu nasci, eu fui diagnosticada com uma doença rara, que é a epidermólise bulhosa. E o prognóstico dado para minha família é que eu viveria super pouco, poucas chances de vida. E cá estou com 27 anos, superando as expectativas e as estatísticas para essa doença. Então, é uma relação, assim, com o tempo muito... De vitória mesmo. De vitória. Cada ano Que legal. é uma conquista. Dando assim, nó uma no vitória. tempo. E para nossa conversa de hoje, bom, a gente então pega esse apanhado aí de histórias que vocês trouxeram e a gente vai querer conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então, vou começar por você, Tal. Como é que você... quem é a Tawane nesse mundão? Assim, como é que é a sua história? Você já começou contando um pouco sobre seu nascimento. Se quiser falar para nós um pouco sobre o que é a epidermólise bulhosa. Quem é você nesse mundão? Ai, meu Deus, muitas coisas, né? Bom, falando um pouco da epidermólise bulhosa, a gente abrevia ela por EB, que é mais fácil. É uma doença genética rara, então é uma falha na produção de colágeno. Então, a minha pele é muito sensível e forma bolhas, forma lesões, atrofias nos membros. Então, tem a junção dos dedos também, que aconteceu no meu caso. E isso desde que eu nasci, desde o dia do meu nascimento, né? Então, foi um desafio muito grande. Há 27 anos que não tinha internet como a gente tem hoje, informações. Sim. Então, a gente não conhecia outras pessoas com essa mesma doença. Então, até os meus 5 anos, parecia que a gente era os únicos, assim, muito perdidos. Aí, a gente foi para São Paulo e conheceu mais gente lá quando eu tinha 5. E aí, o mundo se abriu, né? E em 2016, a gente fundou uma associação aqui do Paraná para ajudar outras famílias, outras pessoas com EB a levar informação, porque a gente sabe que tanto o preconceito quanto a falta de manejo correto quando nasce uma criança é pela falta de informação. Então, a gente tem essa atividade bem constante, assim, de ativismo mesmo. Que legal. E junto com isso veio, quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a me entender enquanto uma pessoa com deficiência.
porque eu passei a conhecer outras pessoas com deficiência e falei, olha só, eu acho que Não eu não tô sozinha, né? que tem mais gente aí no mesmo barco. E me sentir parte disso, assim, dessa minoria também, me ajudou muito, assim, a me aceitar meu corpo, a me esclarecer e entender os atravessamentos do capacitismo, que tem muita coisa que não é só da minha cabeça, assim, que de fato existe, de fato a gente tem que fazer alguma coisa para mudar isso, né? E aí acho que aí veio a minha vontade de produzir conteúdo, de fazer vídeo falando sobre isso. Quando que começa essa vontade? Já vamos pegar esse papo da internet. E quando que começa a falar, tô com uma vontade aqui de gravar uns negócios? Então, foi em 2016, o ano que eu entrei na Psico. E aí foi o primeiro vídeo que eu gravei para o YouTube. Aí eu fiquei um tempo sem gravar, até a pandemia. Aí na pandemia não tinha nada para fazer. Não tinha mais nada pra fazer. Fiquei um tempão sem A gravar. criatividade é mil. Então, Acho que muita gente pegou esse gancho, Essa onda, né, Foi. Ju? Também acho. eu acho. E daí eu retomei, assim, junto com a maquiagem, que daí eu descobri que eu gostava muito, e que é uma via de expressão artística, assim, que eu gosto muito. E comecei a fazer uns vídeos de maquia e fala, comecei a estudar, de fato, sobre capacitismo, sobre deficiência. E aí que eu comecei a produzir mais conteúdo, em 2020. Nossa. Que daí eu fiz bastante vídeo pro YouTube, TikTok, Instagram. E cá estou. E cá estou. Pelo Ai, menos que uma legal. coisa boa saiu Foi. daí, né? Saiu. É. Não, e a gente tem conversado com algumas pessoas, né, que durante a pandemia aproveitaram para... Período criativo. Foi um período criativo, Sim. assim, né, de um fechamento, e aí a criação veio através dos mas vídeos, eu né? vou expor a Tawane aqui. Ai, meu Deus. Porque no Atenção. caminho pra cá, a gente conversava sobre as nossas experiências de ferrar o cabelo na Ai, pandemia. foi. Que isso também foi um fenômeno coletivo. Foi. Quem não Quem não descoloriu, fez, quem viveu não errado. fez Cortou o a corte em franja. vida louca. Quem não? Quem não, Também né? teve esse lado da pandemia, né? Essa Sim. criatividade extrapolou, né? Acho que foi um período de teste muito bom, assim. Já É que porque também se desse errado, né? Ia ver. Se desse errado, ninguém ia me julgar. Eu jogar, tava em casa, ninguém precisa me ver. Foi. E falando nessa questão, especialmente acho que da pandemia, que a gente teve muito preso, assim, como diz você, assim, eu fiz uma curadoria da sua vida. Ai, meu Deus. E aí a gente foi atrás até das suas plantinhas para saber. E eu acho que esse é um ponto interessante, assim, né, de as pessoas que produzem conteúdo ir trazendo coisas sobre o dia a dia, né, sobre a sua vida e tal. Como que os seus gostos, as coisas que você curte fazer, as coisas que você lê, enfim, que você estuda, se mistura com a internet, assim, tipo, na hora de produzir, cara, esse aqui eu quero compartilhar com as pessoas, minhas plantinhas eu quero compartilhar com as pessoas. Tem um limite, assim, entre, esse aqui eu não quero tornar público e, esse aqui eu quero compartilhar com os outros. Eu acho que tem, assim, foi um processo muito orgânico, porque as plantas fazem parte do meu quarto, assim, meu quarto tem muita planta, então eu sou mãe de planta, mãe de pet, então a minha cachorrinha também aparece nos vídeos, também tá lá circulando. E acho que foi muito natural, assim, de coisas que estão em volta no meu dia a dia. E eu vi as pessoas comentando, tipo, essa cachorrinha, mostra ela. Que legal. Fala das suas tatuagens, das suas plantas. E aí eu fui trazendo, assim, como algo bem, bem fluido mesmo. Não foi muito de caso pensado, assim, né? Mas que nem você falou, acho que tem um limite. As pessoas também invadem, às vezes, né? Fazem umas perguntas meio inadequadas. E aí eu também coloco um limite ali, tipo, não, sobre isso eu vou ficar na minha, vou resguardar. É tranquilo, assim, de pôr esse limite. Eu Porque tem aprendi, alguns né? vídeos teus que você fala exatamente sobre isso, assim, né? Sobre as pessoas, sei lá, agora que a gente tá saindo na rua, as pessoas querem te abraçar e você fala, pera, deixa eu entender o que tá acontecendo, sim. assim, né? E ao mesmo tempo se tornar essa pessoa pública. E É, esse assédio, assim, né, que vai acontecer, assim. Então, esse limite, às vezes... Eu acho muito Sim. corajoso. É. Eu acho muito corajoso se expor, se produzir pra internet, assim, Sim. porque é isso, assim, né? Depois você tá levando o que é seu, o que é pessoal, para um espaço que é Sim. público, né? Então, eu acho muito corajoso. Eu acho muito bom quando eu tenho um retorno, assim, quando eu vejo a galera que me reconhece ou que fala, seu conteúdo foi importante pra mim também, pro meu processo de aceitação do meu corpo, legal. pra alguma coisa, tem um feedback, assim, sabe? Então, quando é uma abordagem de pessoas que me conheceram pelo conteúdo e vêm falar disso, eu acho super 10, assim. Aí eu sei diferenciar de uma abordagem de curiosidade e de olhar um corpo diferente, um corpo com deficiência, de uma forma quase objetificando esse corpo, e aí a gente vira, tipo, uma atração, né? E aí eu acho que passa do limite, assim, as pessoas têm essa curiosidade que
Não é porque eu falo da minha doença, da minha deficiência, que eu preciso falar disso o tempo todo, na rua, todas as horas, que a pessoa para e me pergunta. Eu acho que tem limite, né? Sim. E aí que vem essas coisas também. E esse é um ponto que a gente conversava, assim, né? Eu já acompanhava a sua carreira aí, sua caminhada há um tempo, e eu depois a gente vai abordar isso, assim, na questão das maquiagens, né? Eu tenho ela como uma referência de moda, ela fala que ela não. mas eu que tenho. honra. Olha só Não, isso, gente, linda. tá demais. E aí, eu falei, mas quando ela vier, eu queria que a gente pudesse falar sobre outras coisas que você gosta de fazer, né? Eu acho que para além da deficiência. Assim, acho que isso é um ponto interessante que às vezes as pessoas te reduzem, né, aquilo. Eu acho que isso é uma coisa difícil, assim, de enfrentar. Você também não é, tipo, a Wikipédia, né? Que Aham. qualquer pessoa pode perguntar sobre qualquer coisa. Deve ser muito chato. Sim, tem tipo umas coisas muito inconvenientes. Já aconteceu na rua, assim, uma senhora me parou e falou, como é que você toma banho? Que absurdo! Tipo, você faz uma pergunta dessa pra alguma Meu pessoa Deus. que você nem conhece? Tipo, não, mas por que pra mim pode? Não pode. Que absurdo. Não vou falar, sabe? Meu Deus, Tipo, Ao mesmo tempo, essa possibilidade de você se colocar, falar da sua doença e, ao mesmo tempo, do seu cotidiano, traz uma coisa tão, assim, de convivência. Mais natural, assim, de né? naturalidade, né? Sim. Então, assim, nos tira daquele lugar de estranhamento, né? E coloca num lugar de uma pessoa inteira, complexa, né? Com seus hobbies, com seus gostos, com as suas qualquer outra, né? opiniões, né? Então, isso é... Por isso que eu falo, assim, eu acho muito corajoso a exposição na internet, só que, ao mesmo tempo, ela tem um valor, assim, um valor para quem consome também o conteúdo, assim, né? Mas, assim, quando eu encontro alguém que eu vejo no TikTok, assim, pessoalmente, eu fico, ai, meu Deus. É uma Então- sensação muito esquisita. Então, mesmo. eu imagino que para o influenciador, ainda mais assim quando você está começando, deve ser muito estranho, porque às vezes eu não vou te abordar e vou dizer que eu sei, mas eu vou ficar olhando e vou dizer, nossa, será que é ela? Nossa, será que é mesmo? Nossa, né? Então, eu só eu vejo ela imagino. pequenininha, assim, né? E às vezes tem isso também, alguém que você imaginava alta Mais e alta. baixa. Alguém que você imaginava... Então sempre tem aquele... É o seu cérebro associando. Acontece isso também comigo quando eu consumo muito podcast. Meu Deus, quando eu vejo a imagem da pessoa, ou eu vejo um vídeo, a pessoa falando, meu cérebro tem um bug. estranho, Eu assim, né? meu Deus, a voz é desse corpo. Não imaginei assim. Então é muito, muito interessante porque você materializa, né? Então eu acho que esse início dessa carreira, né? E com as pessoas te reconhecendo, deve assim, ser muito diferente, né? Mas eu acho gostoso. Eu fico né? feliz, assim, É um quando alguém me diferente bom. reconhece. Que legal. E vai gerando uma sensação de proximidade. Eu acho que o TikTok trouxe muito isso, né? E também de uma comunidade, né? De você tem pessoas dialogando com você, acessando o que você fala, se importando com o que você fala. E isso deve ser muito, muito É gostoso. gostoso. Tem algumas legal. pessoas que você já, tipo, decorou o nome, alguma coisa assim, Tem. que estão desde o começo Tem com umas você? figurinhas, tem umas pessoas do Twitter, assim, que já são parte de uma comunidade, tal fãs. Aí no TikTok também tem sempre os que estão lá comentando. É bem legal, assim, de ver isso. Que massa. Realmente forma, tipo, uma rede, né? Uma rede de apoio também, muitas comunidade. vezes. É bem legal. Ah, que legal. Legal, uma rede de diálogo também, esse espaço de conexão, de troca, né? Você já pensou, tal, em fazer um encontro, assim? Não. Custar fãs. Autógrafo. Não sei se é pra tanto, Né? Não Trazer, sei. né? Trazer pro mundo real. Sabia que não sei. Aí, ó, Algo de se fica pensar, né? Jogou no ar. Essa ideia pra você pensar. Lembra de convidar a gente, né? É verdade, eu quero, hein? E você, Ju? A gente acabou de, né, em primeira mão, acabou de descobrir que você também é artista, né? Que ela fez os próprios brincos, tá? Durmam com esse Obrigada. barulho. Mas você também é mãe de planta, mãe de pet, mãe de arte? Coisas que você gosta de fazer? Então, eu tenho uma cachorrinha. Desde pequena ela tá aí com a gente, mas eu tenho uma planta só. E ela foi da PUC, lembra que estavam dando plantas no primeiro O semestre? CEAP. Isso. Uhum. Ai, que legal. Um amigo meu pegou uma planta pra mim. Eu tenho pavor de matar essa planta. Eu fico
acelerada. Todo dia eu olho assim e falo, você não tá morrendo, pelo amor de Deus, você não pode morrer. Mas eu gosto muito de plantas, eu não sei. Elas deixam qualquer lugar mais confortável, eu acho. E você também experimentou coisas na pandemia, assim? Tipo, cortar o cabelo. Eu cortei franja. Cortei a franja e poderia ter sido pior, né? Eu acho que não foi nem a franja, foi eu ter cortado a franja. Mas eu acho que na pandemia eu mergulhei mais nas coisas que eu gosto de artesanato. Eu sou apaixonada por artesanato e de livros também. Então eu li muito, muito, muito na pandemia. Mas eu acho que eu não testei muitas coisas diferentes, na verdade. Mergulhou no que você gosta de fazer. Ah, mas isso também é bem legal, né? Porque também a gente teve, talvez, tempo, né, pra fazer isso. Assim, aprimorar, assim. Eu também mergulhei na maquiagem. A gente percebeu. Maravilhosa. Nota-se que você tá maravilhosa. Muito obrigada. Mas era engraçado, porque a gente tava naquele ócio, né? E tinha uma necessidade de fazer alguma coisa. Então a gente começou a fazer coisas que não eram necessárias, né? Mas, tipo, se maquiar pra ficar no seu quarto. Mas ainda... que te fazia bem, né? Fazia bem. Fazia muito bem. Fazer por si mesmo, não porque você tá indo em algum lugar, não porque... É interessante, né? Eu testei bastante maquiagem na pandemia. Foi divertido. Foi divertido. Tawane, e nesse seu processo de teste, de entrar nas redes, desse gosto pela maquiagem, pela moda, assim, quem são as suas influências, assim? Também você fala de arte, você tem também essa relação com a arte, assim, o que te influencia? Porque a gente... Que difícil. Ah, mas eu não tenho os nomes certos, assim. Vamos ver se a Ju conhece. Vamos partilhar aí as referências. Ai, olha, lá do início do YouTube tinha uma maquiadora que eu acompanhava, Camila Coelho. Ai, sim, super antiga. Muito, nem sei o que ela tá tempo. fazendo hoje em dia. Será que ela hoje ainda ela tem continua uma com o marca canal? de... Ela Luz se chama o nome da... Eu também sou fã dela. Faz muito Então, tempo que eu Bruna acompanho ela. Tavares. Bruna Tavares. Né? Dessa época, assim, mais antiga. E aí depois no TikTok, mas não gravei, assim, muita referência. Mas eu vou circulando, vou buscando referências. Glow Up, que você citou a série. Já tirei várias inspirações de lá. Não sei que legal, Ari, quando foi citar a Glow Up, ela pensou, será que dá pra eu citar a Glow Up? Será que eles vão conhecer? Eu falei, cara, acho que dá. Nossa, porque eu quero amo. deixar claro que quero expor a Laura. Ela não conhece. Eu ainda não assisti, gente. Eu também não assisti, mas peguei Aí, ó. indicação. Tá na minha Muita lista coisa do eu tirei a de fazer. lá. A fazer. Realmente. Mas é muito legal, porque o Glow Up também tem essa coisa do desafio, mas ao mesmo tempo da brincadeira, né? Então, tem ali a experiência mais artística, né? Tem ali a experiência mais técnica, quando eles fazem como se fosse um desafio ali, né? E daí eu comentei do delineado, né? Às vezes tem a experiência técnica de fazer o delineado perfeito. Nossa, sim. O meu ia ser assim, né? Então, é interessante porque ali você tem diferentes profissionais, né? E daí você vai vendo o que cada um tá testando. Eu acho bem legal. E eu acho que essa coisa que a Tal falou, assim, do TikTok... Eu também não tenho TikTok, tá, gente? Sou uma senhora idosa. Eu também não. Eu acho que a gente tem uma mesma idade. Mas eu acho que, talvez, não sei se você tem essa impressão. Eu tenho essa impressão no Instagram, porque é lá que eu habito. Que às vezes a gente vai vendo outras pessoas fazendo maquiagem que talvez não sejam de grandes nomes, assim. Sim. E eu acho que isso é legal da democratização que a internet traz, assim, né? Então, talvez eu esteja lá com os meus 100 seguidores, 200 seguidores, mas que o meu conteúdo chega para um monte de gente, assim, né? Isso é muito legal, assim. Sim. Eu sigo uma moça que eu não sei o nome, mas ela é da Espanha, assim, ela não tem muitos seguidores, mas ela apareceu no Reels do Instagram e eu salvo várias maquiagens dela, assim, para usar depois de inspiração. É, tipo, muito legal. E foi bem isso, assim, foi aparecendo pelo algoritmo e eu vou seguindo. E o legal da maquiagem é que ela tem uma coisa que a arte também tem, que você usa a inspiração, você não recria, né? Isso. Você não vai ser aquilo, assim. Você vai transformar aquilo em outra coisa. Isso é interessante, né? Enquanto expressão, né? Você vai consumindo, vai criando um repertório, né, de ideias. E aí, quando você cria, você vai ver que tem de vários lugares. E eu acho que essa sempre foi uma característica muito forte sua, assim, pra mim sempre ficou marcado.
que eu falo, nossa, a Tawane, ela traz uma coisa muito da expressão dela, assim, sabe? Umas maquiagens coloridas, umas coisas assim, que se você abrir, talvez, um tutorial de maquiagem, é uma outra coisa, assim. Sim. Eu acho isso muito tua marca, assim, de Uma expressar. certa leveza, eu não sei. E eu uma acho que, autoria, né? eu acho que você passa muito bem. Ai, que bom. Eu acho isso muito Obrigada. interessante. E como que foi, assim, a sua relação com a maquiagem? Desde sempre você teve esse interesse? Ou isso foi evoluindo? Como que foi essa dimensão de expressão que você encontrou na maquiagem, na moda? Então, eu sempre desenhei e pintei desde criança. Eu fazia aulas e oficinas de arte na escola. Hashtag queremos ver essas artes. Ai, Até hoje tá, Pensei a mesma tá prometendo, mas não tá Sim. vindo. E aí começou assim, né? E aí depois eu fui catando as maquiagens da minha mãe, assim, né? Quando eu ainda não tinha, daquela base ficava laranja na minha cara. Aí eu fui crescendo e fui vendo algumas coisas coloridas. Eu sempre me interessei por coisas diferentes, assim, nunca muito básico, né? E aí fui indo e fui vendo que dava para eu colocar o que eu sinto e como eu tô também na maquiagem, também no meu rosto, assim, uma forma de mostrar para o mundo, né? E acho que eu sempre tive um pouco isso de as pessoas já me olham por eu ter um corpo diferente. Então, vou usar uma maquiagem bem diferente também, né? E é isso, não tem problema, e tá tudo bem. É o jeito que eu me expresso, é o jeito que eu sou, e acho que é isso. E é uma forma muito boa e muito bonita também. Usar, tipo, a maquiagem como eu quero que a pessoa me veja, né? Eu quero que ela, assim, criativas, coloridas. Que olhe pra minha roupa, pro meu look, pra minha maquiagem, sabe? É pra isso. Eu acho que isso é bem interessante, assim, da gente pensar. O pessoal do curso de moda também trabalha bastante sobre isso, sobre a forma como a gente se veste, né? Ou como a gente se expressa, né, no nosso rosto por meio da maquiagem. Ser uma forma de dizer, parcialmente, claro, mas assim, quem somos, ou o que a gente quer, como a Ju falou, assim, né? O que a gente quer expressar, o que a gente quer passar para o outro, assim. Acho que isso é bem profundo, né? Você se sente tal mais empoderada, assim, Muito. mais Olha que legal. posicionada, Super. Forte. Confiante. confiante. Sim, E vai muito do meu humor. Tipo, eu tô num humor mais sóbrio, eu faço maquiagem mais séria, mais sóbria. Aí eu tô num mood mais, tipo, nossa, agora eu quero chegar chegando, e tô, tipo, me sentindo maravilhosa. E aí eu vou e invisto um monte na maquiagem, assim, e adoro. Isso me traz muita confiança mesmo. Porque as pessoas me abordam também pela maquiagem. Sim, E é muito sim. gostoso isso, assim, eu fico muito E feliz. eu fiquei com uma dúvida, vou interromper um pouco a nossa linha de raciocínio, mas eu fiquei com uma dúvida porque você fala que com a Psico, né, você começou a querer produzir os vídeos na internet e tal. Você acha que foi, assim, consumindo os conteúdos da universidade, que isso foi reverberando em você? Que chave que é essa que foi virada, assim, pra você? Foi uma chave mesmo. Antes de fazer psico, eu fiz 2 anos e meio de direito. Tudo a ver. Tudo a ver. Numa faculdade privada, assim, bem restrita, bem uma bolha, assim, uma panelinha. E eu me sentia muito um peixe fora do aquário. Eu ficava, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Assim, não é um lugar pra mim. E eu me escondia muito nessa época ainda. Eu tinha muita vergonha. Eu usava roupa comprida, não mostrava minhas mãos, não queria os olhares, assim. E aí, quando eu mudei de curso, fui pra federal, fui pra psicologia, galera mais alternativa, mais aberta, mais acolhedora. E tinha mais gente com deficiência, outras deficiências diferentes da minha. E eu falei... Mais plural. Mais plural, assim. E daí eu falei, não, aqui eu acho que eu posso ser quem eu sou, né? E aí foi um processo de virar a chave e eu começar a me abrir e me libertar mesmo, assim, dessas amarras, sabe? Eu acho que foi mais ou menos por aí. E a internet veio junto com isso, Veio junto assim, com isso. como uma plataforma de você estar construindo essa expressão, fortalecendo ela e de posicionar. Foi. E esse processo foi muito difícil, assim? Foi. No começo tiveram alguns entraves, assim. Teve uma publi que eu fiz pro Twitter que... Não pro Twitter, pra uma empresa, mas foi vinculada pelo Twitter. E o Twitter classificou o meu vídeo como conteúdo sensível. E era um vídeo eu me maquiando.
E aí reverberou muito, né? Assim, na hora eu fiquei, tipo, será que eu tô no lugar certo? Será que eu devia estar fazendo conteúdo? Deu aquela insegurança. Já tudo que às vezes a gente acaba pensando de ruim já deve ter... Já vem. Super reforçado. Mas ao mesmo tempo que nem você falou de uma rede que se cria ali, né? Numa rede de apoio, pessoas que já estavam me acompanhando, falando, não, vamos lá, vamos marcar o Twitter, vamos reclamar. E assim foi feito. E acabou sendo muito bom, deu todo um movimento legal. Então, tiveram algumas situações, assim, meio chatas, que acabaram virando coisas com muito potencial de crescimento dentro da internet, assim. Então, tem os dois lados, né? E esse negócio com o Twitter, no final, deu certo? Deu certo, Que bom. reverteram, eu ganhei o selinho de verificado, então a gente foi verificado que no legal. Twitter. Você teve, assim, um retorno deles estarem olhando para o algoritmo em relação a isso? Eu recebi uma ligação de uma pessoa de dentro do Twitter se desculpando, falando que foi um erro mesmo do algoritmo. E eu falei, né, que se o algoritmo reagiu dessa forma, foi uma pessoa que, né, colocou aquilo e que deveria ser revista, porque diferentes tipos de corpos são possíveis. Né? Deficiência nada mais é do que uma forma de pluralidade do corpo, da vida humana. E aí falaram que iam ver. E nunca mais aconteceu. Então, eu acho que algo pode ter sido Algo feito, mudou. sim, espero. Bom. E eu acho que esse ponto, assim, da gente começar a ver pessoas com diferentes corpos, eu acho muito legal, assim, a Tal sempre traz isso, assim, né, dos diferentes corpos, assim. Sim. Eu não sei, Ju, se você recebe esse tipo de conteúdo, assim, porque às vezes também tem um pouco isso, a gente vai recebendo alguns tipos de conteúdo e só vem mais do mesmo, assim, não recebe outras, né, uma pluralidade, assim, de corpos e tal. Você nota, assim, isso que acontece, assim? Eu não sei quando eu comecei a reparar, mas acho que há uns 2 anos atrás eu comecei a reparar que sempre estava vindo do mesmo, assim, as mesmas pessoas, sempre. Aí eu comecei a tentar ir para outros caminhos, assim. E hoje aparecem, sim, diferentes corpos, diferentes gostos também. Que legal. Mas eu acho que é por causa que com o Reels no Instagram, hoje aparece muita coisa, sempre muito diferente, então é muito rápido. Mas no Instagram eu sigo o Isflocos. Ele é surdo. Eu adoro muito o Isso não conteúdo conheço. dele. Vou procurar. Teve até ele comentando que durante o Rock in Rio ele foi convidado para fazer tradução, né, das músicas, era em duplas, e uma era surdo e o outro ouvinte. E aí ficava um no palco e o outro na plateia, e aí tinha essa interação dos dois. Eu achei muito interessante, muito diferente, assim. E eu não sei, eu acho que o que mais eu gostei foi como ele estava falando, assim, sabe? Tipo, empolgado, falando, cara, isso aconteceu. Mas é uma coisa que eu tive que olhar para falar, não, eu quero que não seja desse jeito. Teve que dizer pro algoritmo, eu quero ver eu quero esse tipo de conteúdo. pessoas diferentes. Hoje entendeu? se fala em consumo ativo, né? Porque na época dos maias e dos incas, quando a gente consumia só televisão aberta, a gente tinha um consumo muito passivo, né? A gente não tinha esse poder de seleção ou de comunicar o que tinha, né? No máximo lá o Ibope, né? Hoje a gente consegue dizer de alguma forma, né? Ter uma percepção mais ativa daquele conteúdo, né? Dizendo para o algoritmo o que nos interessa ou não. Quando eu comecei a me dar conta disso, porque o Instagram, eu acho que a gente precisa de um esforço maior em relação a isso. O TikTok, ele vem mais organicamente, né? No Instagram, a gente precisa ir lá, seguir, curtir salvar. né? Então, eu comecei a fazer um pouco mais esse movimento, né? Mas o TikTok me apresenta muito mais pessoas do que o Instagram me apresenta. Então, assim, é muito interessante isso, né? Que eu posso dizer, como consumidora do TikTok, me julguem, às vezes mais do que eu deveria, mas que eu comecei a acessar vivências muito diferentes que no dia a dia eu não conseguia acessar através do TikTok. Então, eu acho que isso, com certeza, é um ganho quando a gente fala em minorias, em inclusão. Sim. Em perceber as pessoas como pessoas. Porque também é um acesso que é um acesso cotidiano. E daí eu acho que o valor está
isso, assim, né? Porque daí você tá ali dentro da realidade da pessoa, como se ela estivesse convivendo com você. E daí, por isso também, essa sensação de comunidade, essa sensação de proximidade, de que eu consumo seu conteúdo, parece que eu te conheço uma vida inteira. Se arrume comigo. Tá no meu dia a dia. E fulano, como é que tá? Pergunta pelo teu cachorro. Sim. E essa deve ser uma sensação muito diferente, assim, né? Porque a pessoa te conhece, mas você não conhece a pessoa, daí você fica assim. É verdade. Assim que eu digo aqui, né? Devia saber seu nome também. Então, isso acho que é um ganho, assim, das redes, né? Esse consumo ativo do conteúdo, né? Com certeza. É muito interessante, assim, porque eu tenho 2 contas, né, no Instagram, uma que é pessoal e uma outra que é dos meus artesanatos, as coisas. E a conta que está alugada no computador, que justamente é para fazer a pesquisa sobre os convidados que vêm aqui e tal, é do artesanato. Então, quando eu abro os 2, assim, eu vejo que tem diferentes assim, visuais por conta justamente de eu dizer pro algoritmo, é isso que eu quero ver, é essa pessoa que eu quero curtir e tal. Então, acho que também tem esse desafio, assim, né, da gente dizer, me mostra isso aqui, que é isso que eu quero ver, assim. E da gente se dar conta o quanto que o que a gente consome nos influencia, né? Então, nesse caso, a gente está falando de uma influência positiva, da gente perceber a pluralidade de corpos, de vivência. Mas, às vezes, também é no sentido negativo, da gente ter lá um padrão estético absurdo, inacessível, e que a gente passa horas consumindo aquilo e se cobrando por uma vida que nem sei se existe. Né? Então essa clareza, né? Tá certo que é um lugar de entretenimento. Sim. Então, talvez às vezes a gente vai lá, a gente não quer ficar né, o tempo todo Analisando. analisando, mas em alguns momentos isso é necessário para que a gente também mantenha uma saúde mental, né? E romper a bolha, né? Porque às vezes fica nessa bolha, assim. Nesse ciclo, né? De almejando coisas que não existem, que não são possíveis, nem para aquela pessoa que aparenta ter. E Tawane, você comentou esse caso em relação à sua publicidade, mas além disso, assim, o que você percebe de desafio da produção de conteúdo para pessoas PCDs, assim? Tem muita gente que ainda faz perguntas inadequadas e comentários ofensivos intencionalmente, assim. Principalmente no TikTok e no Twitter. Parece que quando eles se reúnem, eles vão em peso. E aí é muito comentário negativo, que é muito difícil. Assim, é tipo capacitismo, preconceito descarado. Assim, coisas do tipo violentas mesmo, né? Então, isso é difícil. Antes eu respondia a todos os comentários do TikTok, eu interagia com o pessoal. E aí eu comecei a ter mais alcance no TikTok, ganhei muito seguidor, mas com isso também vieram muitos desses comentários violentos e negativos, e eu dei uma filtrada, assim, então eu parei de ver os comentários. Então eu perco por um lado, mas por outro foi prezando pela minha saúde mental, assim, porque também não dá para ficar levando isso assim o tempo todo, né? E você foi punida, entre aspas, com não alcance, talvez, assim, pelo fato de você não... Eu não sei como é que funciona nesse pela ponto. ausência de interação. Sim. Hoje em dia, se eu posto uma coisa no TikTok, bem menos alcance do que antes. Porque eu não tenho a mesma frequência, eu não interajo do mesmo jeito, então tem essa punição. E como que é, assim, como é que bate em você essa... Talvez seja uma péssima escolha essa palavra, mas eu vou escolher ela. Essa meio que escravidão da produção do conteúdo, assim, do tipo... eu me lembro muito de um colega que ele começou também no período da pandemia a produzir conteúdo e chegou um momento que ele partilhou... E aí ele estava produzindo diariamente e tal. E aí chegou um momento, assim, que ele estafou, assim, de cansaço, assim, e tal. E aí acabou, né, caindo a produção, o alcance, como foi, assim... esse prezar pela sua saúde mental, mas aí talvez chegar a menos pessoas, assim. Foi parecido, assim, eu senti que em 2021, quando as coisas da pandemia começaram a se acalmar, né, a gente começou a conseguir sair um pouco de novo de casa, eu fui reduzindo a produção de conteúdo, porque de fato estava demais, assim, estava quase todo dia, estava tendo um super alcance, sendo chamada para várias publis, mas ao mesmo tempo tinha esse outro lado que também estava me sugando muita energia, assim, estava pesando um tanto. E aí comecei a sair mais, comecei a voltar à minha rotina e eu fui deixando.
Então, hoje é muito mais raro eu postar alguma coisa, assim, eu tenho que pensar, parar e fazer alguma coisa. Antes era, tipo, dia a dia eu filmava qualquer coisa. Então, reduziu esse alcance, reduziu a produção numa união, assim, de vou dar um tempo, vou me afastar e vou voltar à minha rotina de antes Por e sair. em outro lugar. Você começou a atender Comecei a também. atender, então agora também eu tô focando na psicologia, né? Não tanto na produção de conteúdos, mas eu ainda leio bastante sobre, ainda estudo. E vira e mexe, posto um texto, ainda faço alguns vídeos. Então é mais esporádico, eu acho que agora é um pouco mais orgânico, assim, é quando eu sinto que vem alguma coisa e não tanto na obrigação de, tipo, todo dia tem que estar postando alguma coisa. Eu acho que durante a pandemia que a gente não estava vivendo, né? A gente não perdia, tipo, horário de ir em um lugar até o outro. Sim. Então, a gente tinha muito mais tempo, né, para ficar fazendo várias coisas e tal. Era a nossa janela pro mundo, né? E aí, exatamente. E agora que, tipo, voltou a vida, né? Você tem suas obrigações, tem que sair de casa. Deve ter sido... Muita gente sentiu essa diferença, quem começou a produzir conteúdo durante a pandemia. Tawane, mas vou polemizar, porque você está indo para uma área profissional, psicologia, que hoje em dia muitos profissionais também se valem das plataformas e se posicionam também, além, é um trabalho duplo, né? A pessoa, não basta a pessoa ter a sua formação, ter o seu trabalho ali, tantas horas no dia, mas além disso, ela ainda tem que produzir conteúdo para conseguir ter uma clientela, para conseguir se posicionar no mercado. Como que você tem visto isso na sua área de formação? Eu acho que agora eu estou colhendo frutos de coisas que eu produzi até então. Sim. Eu estou tendo uma procura relativamente grande de pacientes através das redes sociais que chegam em mim, de pessoas que já me acompanham, já acompanham meu conteúdo, gostam do que eu falo, do que eu posto. E estou recebendo isso agora. Então, eu não estou tendo mais um trabalho tão ativo de agora ter que produzir conteúdo, porque eu acho que isso já está sendo feito, já vem sendo feito há uns anos, né? Então, agora eu estou meio que colhendo esses frutos, assim. Não estou tendo essa urgência de... E os seus colegas, assim? É diferente. Você percebe? É bem diferente. Assim. Mas a dica número 2, a primeira dica para a Tawane hoje foi fazer um encontro com seus fãs. A segunda dica, quem somos nós, né? Mas a segunda ideia que nasceu desse podcast é, por que não, talvez, um redirecionamento, né, da produção de conteúdo a partir da clínica, assim, porque eu acho que também é interessante e vai conversar de um outro lugar, assim, né? Que é esse lugar de uma outra profissão, né? Porque produzir conteúdo também é uma profissão. Também nos demanda muito. Demanda muito. Mas é interessante, né? É para concorrer com assim, o pai do Cris, todo mundo odeia o Cris. Dois empregos. Dois empregos. Sim. Mas é uma ideia aí, ó. Uma outra ideia que a gente tá saindo muita ideia desse podcast. Ju, voltando um pouquinho nessa questão, assim, né? Das pessoas destilarem o ódio a bel prazer. Teve um episódio, o episódio anterior, você que não assistiu, assista. Mas a gente conversava com a Giana que a gente vai fazer uma bolsa, uma vaquinha, para as pessoas procurarem terapia. Você pode colocar à disposição o seu nome, porque as pessoas querem achar que a internet é para isso, assim, né? Pra gente ir destilando o nosso ódio, assim, a bel prazer. O que você pensa, assim, sobre isso? Quais são os indícios que você acha, assim, que a pessoa... acordou com o pé gelado, daí ela caiu da cama, assim. Eu acho que tem duas coisas diferentes, assim. Eu acho que tem a pessoa que quer ser cruel e que, não sei, sente um prazer sádico em ser cruel, mas eu acho que também tem a pessoa inconsequente, de que ela não... as telas, né, elas, querendo ou não, dão uma separação, assim. A gente... escreve um negócio, coloca lá, mas a gente não faz a menor ideia de como vai chegar para aquela pessoa. Então, eu acho que boa parte é um pouco de inconsequência também. De você falar o que passar na sua cabeça, o que der na telha, mas para aquela pessoa foi uma coisa muito, muito ruim. Então, eu acho que é um pouco de falta de responsabilidade, né? Do que você fala, do que dos sentimentos da outra pessoa também. E uma covardia, né? Porque, assim, se eu falo algo para você, olhando para você, eu vou... ter que dar conta, teoricamente, teria que dar conta disso. Se eu sou
pessoa humana e sinto coisas, bom, a partir desse princípio, né? Porque pode ser que tem gente que não é bem assim, né? Nem Mas, isso. teoricamente, eu tenho que lidar com a sua reação, né? verdade. Com como aquilo vai te impactar. Agora, ali, eu não preciso lidar, né? Eu saio falando e eu não mensuro esse impacto, né? Tem até uma coisa um pouco de defesa da outra pessoa, né? Se é de frente, eu me defendo, sabe? Mas ali, não, eu só recebo e eu fico ali. E aí, eu acho que aí também você começa a ficar pensando, sabe? Você guarda aquilo, aquele comentário ruim. É muito covarde, realmente. E geralmente quem faz esses ataques é um perfil fake, não tem foto da pessoa. 2 user seguidores. 000, né? E eu acho que isso é muito sintomático, assim, né? Eu acho que vocês tocam em pontos muito importantes, que é esse ponto da covardia, né? E é esse, assim, no sentido assim, de eu não ter um rosto e eu também não ter que lidar com... Eu não lido com minhas os meus coisas, atos. e aí eu também não tenho que enfrentar o que o outro, muitas vezes, precisa trabalhar em si. Todas as inseguranças que são afetadas por aquele discurso, né? Às vezes reforça algo que a pessoa, tipo, tá um tempão trabalhando, cuidando, né? Tal. Aí vem o outro e... Na só ferida. na Pra ferida, quê, assim, né? né? Não consigo É entender muito muito curioso, isso. assim, Uma pessoa muito amarga. Muito amarga. O diz a Laura caiu da cama. Não, caiu da cama, né? Acordou com o pé frio. Eu sei que talvez essa seja uma pergunta um pouco óbvia, mas acho que o óbvio precisa ser dito. O que é o capacitismo para a gente entender, assim, a gente está no mesmo lugar, o que é o capacitismo e o que é a luta anticapacitista tal? Capacitismo é a forma de discriminação contra pessoas com deficiência. Então, assim como existe o racismo, existe o machismo, existe o capacitismo. Então, ele está desde das coisas mais escancaradas, assim como esses comentários que falam da deficiência de forma pejorativa, até em questões mais sutis, assim, que também veem muitas vezes a pessoa com deficiência como vítima, coitadinho, tratam a gente nesse lugar de pena. Então, isso é uma forma de capacitismo muito velado. Então, às vezes, muito fantasiado de boas intenções. Vem uma pessoa e fala como se eu fosse uma criança, assim, como se eu fosse incapaz de responder por mim, porque eu sou uma pessoa com deficiência. E tem o outro extremo também, que é tipo, você é uma super heroína, super corajosa, e exemplo de superação, guerreira. E tipo, calma lá, eu também não tô ali, sabe? Eu tô tentando viver minha vida com os desafios que a sociedade me impõe, como qualquer pessoa, assim, sabe? Então, é muito perigoso. Tem muitos lugares que são muito... capacitismo muito enraizado. Eu falo muito da questão da sexualidade também, da pessoa com deficiência, que é muito negligenciada. Assim, a pessoa com deficiência muitas vezes é vista eternamente como criança, como um anjo, como uma pessoa que nunca vai... infantilizada, que nunca vai exercer sua sexualidade, que nunca vai namorar, não vai ter desejo. Então, o anticapacitismo seria a gente lutar contra isso. Então, eu falo que não basta não ser capacitista. Não basta você não usar mais termos capacitistas. Você tem que ser anticapacitista. Você tem que apontar para o coleguinha, se posicionar, você está falando errado, corrigir, sabe? Que nem hoje já está naturalizado. Quando a gente escuta, por exemplo, um comentário racista, a gente se incomoda, vai lá e fala. Então, com o capacitismo, a gente tem que ter essa mesma postura ativa, de trazer isso para os ambientes, discutir sobre isso, corrigir as coisas que a gente vê ao redor. É uma posição mais ativa, assim, sabe? Não sei se ficou... Ficou super claro. E eu acho que a gente conversou um pouco sobre, né, os desafios, né, de ocupar esse lugar mais exposto e tal, mas eu imagino que tenha muitas belezas também, assim, né? Você conta aqui no começo da tua história, né, até os seus 5 anos, eu imagino que você e a sua família se viam muito solitários, assim, né? E quantos pais... Oh, meu Deus, desculpa aí, gente. Quantos pais talvez não se veem assim também nessa solidão, assim, ou famílias, enfim. E aí hoje você encontra outras histórias, né? Já consegue, às vezes ela vai da palestra, isso eu imagino que seja super legal. Quais são as belezas também de representar tantas pessoas, chegar a tantas pessoas com ou sem deficiência? Porque eu acho que isso também é interessante, né? A gente entender que a pessoa com deficiência não deve dialogar só com outras pessoas com deficiência, mas também com todo mundo, assim, para que tenha esse lugar de fala com todos. Que belezas são essas?
Eu percebi isso recentemente, que eu fui para São Paulo dar uma palestra no encontro de pessoas com EB de São Paulo. E lá muita gente me conhecia e falava, tipo, nossa, você é muito importante na vida da minha filha. Tipo, eu mostrei você para meus filhos. Ou as adolescentes vindo falar comigo, do tipo, nossa, você é minha referência. Eu ficava, cara, isso é tão gostoso Tão rico, de ouvir isso. Porque na minha adolescência eu não tive nenhuma referência. Eu não me via em ninguém, assim. Eu não via ninguém como eu, ninguém com um corpo parecido com o meu. E faz muita falta a questão da representatividade. Então, de estar podendo levar isso também é muito gostoso, assim, de ver que faz diferença. E até para pessoas que não têm deficiência, também tem questões com o seu corpo, que isso permeia todo mundo, né? Mas, assim, para o lugar dos meus, que são as pessoas com deficiência, eu vejo que é muito importante, assim, ter mais gente como referência, que faz muita falta. A gente não se enxergar nas histórias, a gente não se vê na TV, a gente não se vê nos livros, a gente não se vê em lugar nenhum. Protagonismo, então, né? Exato. Então, hoje, estar ocupando esse lugar é, tipo, muito diferente, é muito bom, assim, muito importante. É desafiador. Eu sinto que a gente está, tipo, na linha de frente ainda, né? Que é uma luta que está engatinhando, mas é super importante. E o quanto um vai arrastando o outro, né? Abrindo portas para outros, assim, muito. né? Então, talvez daqui a um tempo, não vou nem arriscar dizer tempo, porque com as redes sociais é uma coisa assim, de repente, pra ontem. descobri um outro aplicativo que agora tá Be Real. Ai, eu tenho. Eu achei que era um aplicativo para tirar foto, só, assim, que você abaixava, descobri que era uma rede social. Falei, gente, eu tô muito velha. Mas, assim, daqui a um tempo, para dizer que outras gurias vão poder chegar, né? Muito. Meninas e meninos vão poder chegar e dizer assim, cara, né? Eu via você, né? Produzindo esse conteúdo e hoje produzo também, assim, então... Acho que você é muito feliz quando diz assim que é essa linha de frente para abrir a porta para outros. E assim, já né? acontece, inclusive. Ai, sério? Aí, ó, viu como eu falei que não era para falar em tempo? Porque já tá rolando. Tem uma amiga de Minas Gerais que tem EB, que me conheceu no início também, lá em 2016, começou a me acompanhar, a gente foi trocando ideia, ela sempre gostou muito do meu conteúdo. E esses dias eu indiquei ela para dar uma palestra sobre EB, num evento que eu não ia poder. E ela foi. Nossa, Assim, que incrível. Legal, ser ponte, né? Nossa, muito legal. E o que eu achei bonito dessa parte da nossa conversa é que o seu processo de expressão, de posicionamento, possibilita os dos demais, assim, né? Tipo, dá voz, motiva, inspira, né? Os demais a se encontrar, né? E se sentir parte. Talvez não vai todo mundo ter a coragem de se lançar na internet, porque a gente sabe os desafios, né? Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa conseguir viver a sua expressão no mundo, no seu ambiente, né? Nos seus espaços, no seu trabalho, no seu... Sem dúvida. Nossa, já é... Muito massa. Nossa, muito legal, né? Já faz muita diferença, né? Isso é muito legal. E a gente traz, eu volto a dizer assim, a gente traz pro cotidiano, né? Sim. Porque a gente refletiu um pouco isso, assim, quais são as pessoas PCDs que a gente conhece, assim, conhece o ponto de dizer, assim, do seu cotidiano, tem uma relação. Na minha experiência, assim, eu posso contar nos dedos, assim, né? Então, isso nos limita, né? Nos limita, a gente não consegue ver outras expressões de vida, né? Outras vivências. Experiências, né? Sim. E que existem, né? Aí a gente tem que perguntar onde estão, né? Por que a gente não tá vendo? Isso. Né? Eu acho que isso também é um ponto interessante, assim, né? Eu acho que tem até um choque se você parar pra pensar, tipo... Não, quantas pessoas que eu conheço de verdade são diferentes de mim, assim? E é meio assustador quando você para e... Não são tantas Não são assim. tantas. Será que elas não estão aí? Ou será que é eu que não tenho aqui essa relação? Até falando, como eu estava com a Laura, que eu acompanhei ali na época da pandemia, agora até parou de aparecer lá na minha For You. Não vou lembrar o nome de usuário dela, mas era uma menina, assim, com uns 20 e poucos, super nova, que sofreu um acidente no metrô. E daí ela teve as pernas amputadas. E ela mostrando, ela voltando para o cotidiano dela, a partir dessa experiência. Tinha o trauma, porque eu acho que... Eu sempre fico pensando que essa coisa da ruptura drástica, né? De você sofrer um acidente, ficar inconsciente. Isso, né? Tem toda a questão do trauma.
Mas eu achei muito interessante ela partilhar quando ela processo. começou a usar a prótese. Foi tão interessante, porque eu acho que em algum momento antes eu tinha um medo de que isso viesse a acontecer comigo e eu não desse conta. Hoje, a partir da história dela, eu entendo que todo mundo dá conta, né? A gente dá conta, a gente se adapta, a gente acha uma outra forma de viver com os suportes, né? Que hoje a tecnologia nos proporciona. Então, nossa, eu achei muito, muito interessante, assim, de ver esse período da vida dela ali, dessa adaptação, né? E de tornar, assim, mais acessível, né? De tornar Normalizar, mais eu acho, próximo. também tem, né? Eu acho que um exemplo que agora eu lembrei de ser anticapacitista é ver a acessibilidade dos lugares, né? Sim. Você vai numa balada que tem escada, como é que você quer encontrar outras pessoas lá com deficiência física, por exemplo? Tipo, tem opção de acesso de outra forma? A gente pode fazer essa pergunta ativa, tipo, eu quero trazer minha amiga aqui, por mais que não tenha, sabe? Como que ela vai vir? Sabe? Fazer os lugares se questionarem. Meu, balada. Você já encontrou balada com acessibilidade? Sim, Tawane? Nunca. Eu nunca vi. Nunca vi. Eu acho que isso coloca aquilo que você falou, assim, da sexualidade, da vivência jovem, né? Então, assim, acho que não é pensado que uma Não. pessoa PCD pode se divertir. Não é. Né? E reforça essa tua fala da infantilização, assim, né? Do Muito. tipo assim, não, mas você não vai pra festa. Uhum. Você Como não assim? namora, É né? balada? Oi? Como é que é isso, né? Eu já recebi parabéns por estar na balada. Nossa, Gente, pelo amor de nossa. Deus. A deve pessoa ser chegou em mim e falou, horrível. parabéns Não. por estar aqui. Não é meu aniversário, querido. Ah, parabéns por aguentar esse tipo de comentário, só se for, né? Foi Tipo, Nossa, que Mas, emocionada. assim, parabéns pra você por aguentar você mesmo com essa falta de noção. sim, Eu, pelo menos, sabe? vou embora. Você que fica aí. Aham. Sendo sem noção na existência. Exato. Mas a gente já comentou, assim, sobre essa questão que você traz muito, tal, das diferenças de corpos, assim, né? Eu acho que é muito isso, assim, para além da pessoa com deficiência, a gente também fala o tempo todo sobre corpos diferentes e como a gente normaliza isso, assim, né? Não sei, Ju, na sua opinião, assim, você acha que essa é uma discussão que a gente precisa ter as pessoas, né? Vocês acham que a gente ainda vive o império do corpo normatizado? É normatizado, assim que a gente fala, né? Assim, Com certeza. com um tipo, assim. Com certeza, mas sem dúvida a gente ainda tem muita coisa para falar. E eu acho que é até meio ignorado, assim, quando alguém tenta, é meio, se faz assim, sabe? Na verdade, tá até voltando também essa coisa da extrema magreza, né? Esses dias que eu os vi uma anos 2000 reportagem, estão voltando, a calça de cintura baixa. Então, tipo, uma coisa muito, muito superficial, assim, que a gente meio que já tinha superado, tá voltando. Então, imagina realmente, assim... Eu faço essa pergunta porque eu acho que a gente vive eu acho que ainda vive um tempo que a gente fala muito sobre, pensando especificamente no corpo da mulher, a gente vive um momento de empoderado, não sei o que e tal. E aí isso parece que em algum lugar, não sei se vocês têm essa impressão, a gente vai passando pano para essa... Do tipo assim, mas agora você é empoderada. Mas você tem que ser empoderada magra, você tem que ser empoderada assim, você tem que ser empoderada... cheia de botox. Nananana, Exatamente. Né? E não a ponto de dizer assim, quem quer colocar botox, coloca botox. Mas quem não quer colocar tem que ter a licença de ser feliz como é assim, né? Sim. Então, eu acho que às vezes, essa armadilha, assim, que a gente tem do empoderamento virar contra nós, assim. Exato. E tem até um negócio também de, tipo... como assim você colocou botox? Eu não entendi. Isso não era empoderada, sabe? De você não poder pôr... Porque você fala que você pode não pôr. Parece que a gente... É justamente essa coisa de voltar contra nós, assim, né? Então, se você é empoderado, você não pode querer fazer nenhum procedimento e tal. E se você faz procedimento, já tem que ser mais ou menos assim. Né? De todo lugar, o corpo da mulher sendo julgado, né? Muito. Porque Atacado. No discurso em relação à magreza, é um discurso de saúde. Você... É aquele discurso, como a Tawane falava, que vem maquiada de boas intenções, né? Sempre. E
daí... cuidando de você, né? Aham. Tirando a Uhum. sua- A gente quer que você viva muito. Tipo, parabéns por você estar na palavra. Sim, tipo, o que era um elogio vem com esse creme capacitista por cima, deixa de ser um elogio na hora, assim, não é? É tipo capacitismo puro. E o valor, uma coisa que, quando eu comecei a refletir sobre o racismo na minha vida, eu comecei a pensar sobre o valor da gente confrontar. Porque, às vezes, isso está tão presente no discurso da pessoa que ela precisa do confronto, do choque, Pra se para se localizar. dar conta. Algumas pessoas vão entrar no modo de defesa e não vão se dar conta, né? Mas outras pessoas vão se avaliar, né? Vão se Sim. avaliar, vão começar a pensar sobre, Sim. né? Então, eu acho que também a gente precisa, às vezes, de uma sacudida, Precisa. assim, né? Para trabalhar principalmente no que diz respeito aos nossos discursos, né? Para a gente inverter essa lógica de pensamento, para a gente começar a sair de alguns lugares comuns, né? Que a gente vai assumindo pela cultura, pela ausência de uma vivência, né? Sim, na minha família eu sou a chata do politicamente correto, assim, eu corrijo todo mundo, tipo, e lá vem, né? Mas tem gente que ainda usa termos errados, tipo, fala portador de deficiência, fala uma pessoa especial, e eu vou lá e falo, não é assim, já mudou, vamos lá, vamos se atualizar, eu explico, e assim, insisto, sou a chata, e é isso aí, sou chata. E as pessoas ao seu redor, você nota também que se posicionam? Sim, é muito bonitinho hoje quando eu vejo minha mãe corrigindo os outros, assim, eu fico tipo com orgulho, sabe? Sério? De, tipo, é muito legal. Minhas amigas também hoje já falam sobre isso, nos lugares que elas frequentam e eu não tô. É bem legal, assim, de ver. Porque a Djamila fala muito sobre isso em relação ao racismo, mas o quanto que a gente precisa diariamente, assim, né? É. Não só... Eu tomo muito pra mim, assim, né? Do tipo, putz, isso que eu falei não foi legal, sabe? Se autocorrigir Sim. e aí depois conseguir se posicionar em relação ao outro, assim, né? Sim. Porque às vezes a pessoa não se tocou, assim. Assim como a gente também às vezes dá essas escorregadas, Sim, né? tem, tipo, expressões muito normalizadas. Tipo, ai, dá uma de João sem braço. Sinto extremamente capacitista. Ou tipo, ai, tá se fazendo de surdo. Também capacitista. Usar características corporais de pessoas pra fazer uma piada ou pra dizer que tá alguma coisa errada, sabe? Tipo, a gente tem que ficar muito ligado, assim, nessas coisas. E é algo de refletir mesmo, assim, coisas que a gente falava até pouco tempo e que agora a gente sabe que não dá mais, né? Que a gente cresceu ouvindo. Né? É, E é engraçado, quando a gente cresce ouvindo uma coisa, a gente normaliza. sim. E tá tão ali que nunca parou pra pensar mesmo. Tipo, Sim. nossa, não é muito legal essa Não, às expressão. vezes a palavra até se esvazia, né? Você usa a expressão e você usa com uma conotação totalmente outra, totalmente... Então, é realmente a gente ter uma consciência mesmo. Então, é um puxar para a consciência, Isso. né? Para conseguir fazer a desconstrução, né? Isso é ser anticapacitista. E é um trabalho ali que sempre Diário. tem que estar, um trabalhinho de formiguinha. E, Realmente. tipo, opa, errei. Não, tudo bem, vamos lá, vamos entender por que falei isso, qual que é a forma mais legal de falar. Aham. Eu acho que tudo isso passa por esse lugar da autocrítica, assim, né? E aí eu volto a pensar se aquela pessoa que faz comentários de ódio na internet algum dia vai conseguir fazer essa reflexão sobre o próprio comportamento, assim, né? Sobre essa coisa de, putz, isso aqui não foi legal. Por que eu fiz isso, né? E tem dias, eu imagino, que tem dias que você tá mais disposta a... vamos conversar? Escuta aqui. Sim. E explicar. Mas tem outros dias que eu acho... Não. Tô Ai. cansada. Ai, essa alma eu entrego para Deus. Eu quero fazer igual a Juma, eu quero ir embora. Tem dia que eu tô inspirada, a pessoa fala, nossa, o que você tem? E eu falo, né, vamos lá, vamos explicar, vamos falar. Nesse dia que a pessoa fala, o que você tem? Eu falei, não, Nossa, é verdade, tenho sono, né? tenho fome. Deve ser muito chato você ter que andar com uma plaquinha, tipo, falando todo. tem bebê, não sei o quê. O tempo todo, assim, as pessoas são muito inconvenientes. Então, depende muito do meu humor, da minha disposição. Tem dias que eu não respondo, tem dias que eu não falo, tem dias que eu falo, que eu paro, explico. Também não sou obrigada, né? Que nem você falou, não é uma enciclopédia ambulante, né? Eu acho que vai depender da empatia com que a pessoa conversa com você, assim, da disposição, assim, né? Tipo, a pessoa vem como diz você, tem gente que é maldade,
maldade. Tem gente que é maldade. E tem gente que é ignorância em relação à vivência, né? Ele não teve contato, não sabe, né? E eu acho que isso fica claro, né? Esse alerta você já tem. Já. Esse radar. Também, O jeito que olha. Também deve ter uma coisa de perceber que quando é só uma curiosidade, assim, e quando realmente tem intenção de entender. Sim, uma preocupação genuína, assim, né? Ou quando é, tipo, credo, é acidente, o que você tem? Tipo, nesse tom, assim, já dá pra perceber. Até o jeito que a pessoa olha, o jeito que a pessoa se aproxima. Tem gente que chega encostando, pegando em mim, eu fico, tipo, meu corpo, com licença. E como que você está percebendo isso em relação às marcas, Tawene? Você comentou que já fez algumas publis, né? Você sente que há um interesse genuíno? Você sente que é um interesse genuíno? Às vezes sim, às vezes não. Vira moda, né? Ter PCDs nas propagandas. Assim, tipo, que bom, né? A gente tem que surfar nessa onda, porque é importante. Que Não bom que a gente está reclamando. ocupando esses lugares. Mas tem muito interesse, né? Porque agora é falado sobre isso, agora é interesse deles também. Então, tem marcas que eu vejo que se esforçam, de fato, de não só nas propagandas, mas de ter funcionários com deficiência, de ter pessoas nos processos, né? Realizando as coisas. E tem outras que é só para bonito. Assim, teve essa que aconteceu, essa marca que eu fiz a publi no Twitter. A hora que eu relatei o que aconteceu, pedindo o apoio deles, porque é uma marca grande, lavaram as mãos, falando assim, não é com a gente. Então, tipo, em que momento que eles são inclusivos, né? Era isso que eu ia perguntar, assim, quando as marcas te abordam, você sente que tem uma abordagem mais humanizada, mais buscando realmente fazer o processo, ou é business? Varia muito, assim, muito. Tem umas que são mais humanizadas, que ainda reconhecem, né? E tem outras que, tipo, querem pagar pouquíssimo, acham que estão fazendo o favor de falar sobre isso. Não, mas a gente está te dando espaço para você falar sobre isso. Pra te divulgar. Não, é meu trabalho. Pra quem eu pago meus boletos. Sabe? Não reconhece que é um trabalho também. Vem dar palestra aqui na parceria. Tipo, é meu trabalho também da palestra. Eu produzo conteúdo, eu estudo sobre isso, sabe? Tem lugares que, sim, a gente vai, né, de bom grado. Mas tem outros que é a empresa grande que poderia estar te remunerando. E eles acham que estão fazendo favor. Então, varia muito ainda, assim. A gente encontra muito disso. E você sente alguma diferença de empresa grande e empresa pequena, assim, ou não tem muito As empresas pequenas geralmente são mais humanas, pelo que eu senti. Sério? Assim. Ainda tem um olhar mais atento. Mas tem algumas grandes também que foram bem legais. Acho que varia. Mas as que foram mais, né, negligentes nesse ponto também são umas bem grandonas. Então, difícil. Laura, mas será que logo veremos um perfil de psicóloga, influencer, meu Deus, assim, mais posicionada para a linha, né? Eu tenho essa da esperança. psicologia. Quem sabe, Vem aí? né? Será que vem aí? Será que vem um gás aí no fim do ano? Eu tô cansada, tipo, me formei esse ano, tanta coisa ainda acontecendo. Mas quem sabe? Acho que daqui a um tempo pode ser possível. É porque eu acho que a clínica, ela é um espaço, assim, que vai trazer muitos insights legais, assim. Eu acho que vai ajudar a trazer outras reflexões, assim, né? Muito. E isso também vai direcionando um pouco esse conteúdo, né? Porque é a sua plataforma de expressão. Por mais que você tenha algumas diretrizes ali, é você, né? Ainda temos tempo para uma pergunta? Temos. Então, estamos caminhando para o final, mas temos tempo. Como que foi esse trânsito profissional, Tawene? A escolha da tua carreira, você comentou que você fez um curso, depois você mudou. Como que foi isso? Assim, como que você foi se percebendo nesse processo? E, assim, é possível concluir a graduação, fazer o seu TCC, dê uma palavra de esperança para quem ainda está. Para quem ainda está realizando então, essa aí, missão. Período, tem uma caminhadinha. Tem, Já né? tô apavorada. Porque chega em um momento que a gente acha assim, não vai dar. Não tem uma luz no fim do túnel. Tem, tá muito tem, Tawene. Você como uma recém-formada. Tem. E tem luz no fim do túnel para quem no meio do caminho troca de curso também. Tem. E acaba fazendo, ao invés de 5, acaba fazendo 7 anos. Eu me formei em 6, né? Então é isso. Assim, troquei de curso, tudo bem. A gente não precisa saber, ter certeza. E em diferentes fases da vida a gente também pode mudar de ideia, mudar de gosto e tá tudo certo. E tem esperança de se formar, assim, por mais que pareça que não, que venha uma pandemia no meio, e você tenha que apresentar o TCC da sua casa online, mas tem jeito, assim, eu acho que
Tem esperança. Dá pra... Quem que era, aproveitando o gancho, quem que era a Tawane lá no começo? Depois vai vir pra você. Né? Prepara. Embora você esteja no começo. E hoje, assim, a Tawane que talvez tenha se machucado lá no direito, enfim, com as experiências que teve. E hoje, a Tawane hoje, Nossa, psicóloga. muito diferente, muito. Vejo até nas fotos, assim. Uma postura muito mais encolhida, introvertida, quietinha, do tipo, não quero aparecer, não quero que me olhem. E de não falar por mim, assim, ainda ter muito respaldo do tipo, meus pais explicam o que eu tenho, assim, não quero eu ter que falar sobre isso. Não tinha muito esse lugar de fala, né? E agora, totalmente diferente. Agora eu sou dona de mim, do meu corpo, quero falar sobre isso, quero estar nos lugares, quero ocupar esses espaços. Porque eu acho que a academia é isso, assim, né? É o momento que a gente não tem mais pai e mãe, né? Pra responder por nós. E aí a gente também vai aprender a dar abraçada, assim, né? Sim. Acho que tem esse lugar. Uhum. E você, Ju, assim, o que Você que tá aí na metade do caminho. Você que tá começando esse caminho, assim, por que o design e o que você vê, assim, no horizonte? Que não é o trem que vai te atropelar, tá? Temos essa esperança. Eu escolhi design porque quando eu tava escolhendo o curso... Na verdade, escolhi design no meu 9º ano ali, eu já estava decidida. Porque design é muita coisa, assim. É até um pouco abstrato demais para explicar. Mas esse negócio de ser tantas coisas, poder fazer tantas coisas diferentes, eu me identifiquei muito, assim. A minha personalidade nisso, de eu posso fazer um livro, eu posso fazer um cenário para um teatro, ou como eu posso mexer com a internet e essas coisas mais comuns. Eu posso fazer sua própria brinco. Linha, né, de joias. Foi exatamente nisso que... E eu fico muito feliz de ter escolhido, pelo menos por enquanto, por isso, de ser tão diferente e eu me identificar em ser tão diferente também, assim. Mas no futuro eu não sei, ainda tá muito lá na frente. É um problema pro seu eu do futuro. Exatamente, o meu eu do futuro que se preocupe com isso. Eu achei legal que hoje, na mesa, nós temos 2 convidadas com um perfil muito forte, assim, de criatividade, né? E isso foi um grande encontro. Grande encontro de mulheres. Sim. E a última pergunta pra gente ir para as nossas recomendações. Deu um desespero, pensando que alguém que está no começo e alguém agora que está no mundão, né, de trabalho especificamente, deu um desespero, assim, do tipo, agora me formei. Muito. Jesus. É tipo um limbo, né, depois. Porque até colar grau eu levei uns 2 meses, assim. Então eu fiquei 2 meses no limbo, do tipo, antes eu tava fazendo tudo. 2 meses, não sendo psicóloga e não sendo estudante mais. É uma montanha-russa, né? Você sobe numa loucura e de repente tipo, estágio, acabou. TCC, matéria, formatura e nada. É tipo... Nada, meu Deus. Nossa, é uma loucura. Deve ter sido bem ruim. Nossa, é um porque você ainda baque. não podia exercer. Não podia. Mas tive também que já não estava mais Não estudando. era estudante. Mas agora eu tô E pegando hoje você já- gás de novo, assim. Já tô sentou na voltando. cadeira de psicóloga Já. e tem sido uma Mas acho experiência que é legal. super normal, assim, todo mundo bate esse desespero, né? Do tipo, tô me formando, e agora? Não vou ser mais estudante. É que parece que o caminho tá determinado até ali, né? O que vem Daí- depois dali? Sim. E também durante tanto tempo sendo estudante, né? Sim, Porque a vida teve... inteira, e agora não, você não é Agora não é mais. mais. Ou pode escolher não Sim, ser mais. sim, isso é verdade. É. Agora, então, vamos para as nossas recomendações, nossa rodada de É recomendações. chegado o grande momento. Vou começar aqui pela Adri, que vai Eu vou fazer... falar coisa que eu já falei 10 vezes. Gente, assistam. Glow Up. Assistam. É isso. Deixa fluir a sua criatividade. Experimente. Fui depois testar alguma coisa na minha cara? Talvez. Mas, e outra dica que eu dou também é para quem, assim, quem não entrou nesse universo, talvez não entre. Porque é um caminho sem volta, que é o universo do TikTok. Mas para quem já tá lá, já perdeu sua alma pro TikTok, se permita rolar pela For You e conhecer outras vivências, assim. Porque foi um pouco a minha experiência, assim, de escutar outros relatos. E se permita, porque também se a gente passa lá, mas a gente passa e
e não conhece a pessoa, né? Não experiencia ali com ela o que ela está te propondo, também não, você vai estar dizendo pro aquilo, né? Você vai estar sendo passivo no algoritmo, né? Sim. Que é uma escolha também, né? Que também é uma escolha. Acho que a gente nunca parou pra pensar nisso. Não, eu quero escolher ver. Eu quero que ele saiba que eu quero ver isso aí. Bom, antes de passar para vocês, eu queria recomendar uma moça chamada Fernanda Martinez, que a Tal começa falando sobre isso, sobre a questão das doenças raras, assim, né? E quando eu vi essa expressão, doenças raras, eu falei, nossa, acho que eu não entendi. E aí eu lembro que eu conheci essa moça pelo perfil Convivendo com Doenças Raras, que eu achei muito legal. E aí eu acho que também é um espaço onde ela traz outras pessoas, né? De uma maneira mais orgânica, assim, com diferentes doenças, assim, e que eu achei interessante. Poxa, olha quantas histórias, e é o espaço de histórias, assim. Então, acho que por isso que eu indicaria esses dois perfis, o da Fernanda e o do Convivendo com Doenças Raras. Ju, suas indicações. Eu vou indicar um livro, Um Homem Chamado Ove. Me fugiu o nome do autor agora, mas é um livro incrível, onde você se apaixona por todos os personagens. É uma ficção literária e dramática, da história de um senhor que ele decide que já deu a vida dele, só que aí tem várias interrupções, sempre que ele tenta ali, e ele se apaixona e se envolve, e aí cria uma família diferente de sangue. É muito lindo, eu panfleto ele absurdamente, mas leia Um Homem Chamado Ove, é perfeito. Muito bom. E você, Tal? De pessoa da internet, eu indico a Lorena... Tawane Vieira, né? Tawane Vieira, claro. né? Sigam lá, Tawane26. A Lorena Eltz, que tem doença de Crohn, não sei se vocês já viram. Teve um vídeo que você fez que aparece várias moças e eu fui seguindo todas. Então, é uma delas, ela é ótima também, fala super sobre a vivência dela, mostra a questão de acessibilidade dos lugares, dos banheiros, que ela precisa ter também uma acessibilidade específica lá. Então, é muito legal, é outro universo também que a gente passa a conhecer. A Pequena Lô, acho que vocês conhecem, ela é maravilhosa. E de série, não tem muito a ver com nenhum tema, assim, do que a gente falou, mas a minha série favorita da vida é Fleabag. Não sei se vocês já viram. Maravilhoso. Muito bom. Sucesso. Fleabag é ótimo, veja Fleabag. E ela tem muitas camadas, assim, né? Muitas camadas. E esse jeito meio ácido de lidar com as coisas, eu me identifico tanto. Sim. Muito boas as nossas recomendações aí, vai estar tudo na descrição do nosso vídeo. Depois haja pegar tudo isso daí e colocar lá, compilar tudo, mas acho que isso é muito legal. Gurias, muito obrigada. Adri, obrigada por estar aqui na parceria sempre. Muito obrigada que a gente conseguiu conversar hoje. Foi super legal. Obrigada. Acho que foi um papo Foi bem incrível. leve. Foi bem muito legal. bom. Espero que vocês tenham gostado. Sim. Eu não gostei, eu amei. Que vocês vieram Bom. tudo no estilo. Hoje essa mesa está muito glamurosa. Muito Obrigada amor. pelo convite, gente. Foi super gostoso. Foi um bate-papo leve, assim. Foi muito bom essa A troca. Tal tá estreando nos podcasts. Olha só. Eu tô estreando. A Olha gente só. teve algumas pessoas que estrearam. A primeira É daqui experiência pro de mundo. podcast É daqui com a pro gente. mundo. É muito legal. Muito bom, Muito obrigada. obrigada também, foi uma honra, foi um prazer. Ah, foi que muito bom, uma experiência nova, conhecendo pessoas muito incríveis Que legal. e conversando sobre papo assuntos muito muito bacana. importantes. E obrigada a vocês também, né, que nos acompanharam até agora. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso papo. Deixem aí o comentário de vocês. Sigam as meninas também, a gente vai colocar as redes delas para vocês acompanharem também. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a FTD, a Chamex, o Farol 1817, o João que está ali atrás, ele todo sério acompanhando o nosso episódio, o Mago das Lentes. E a gente espera vocês no próximo episódio. Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal.